Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o sensor analógico LDR e outros tipos de sensores que a gente vai utilizar analógicos que utilizam o princípio de um divisor de tensão. Bom pessoal, como que funciona então um divisor de tensão? Esse vídeo aqui ele é bem bacana, ele explica muito bem como funciona o divisor de tensão. Eu vou deixar o link dele para vocês depois, mas basicamente funciona assim. Aqui eu tenho a bateria, aqui eu tenho o lado positivo, aqui eu tenho o lado negativo, e eu vou fazer a ligação de dois resistores ligados em série, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Aqui é o lado negativo. Então eu liguei esses dois resistores. Esse daqui é o R1, né? E esse daqui é o R2. Então, a nossa energia elétrica vai estar passando aqui, passa por esse e passa por esse. E aí, pessoal, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar um lado negativo, né? Vou pegar aqui o lado negativo e o lado positivo, ao invés de pegar ele direto aqui da fonte, eu vou pegar do meio entre esses dois, entre R1 e R2. Então eu vou pegar esse fio do positivo daqui. Com isso, pessoal, eu consigo diminuir a tensão. Nesse caso, que eu tenho um resistor de 9K em R2 e um resistor de 1K em R1, eu vou baixar de 5 volts para 4 volts e meio, tá? Matematicamente falando, eu deixei aqui a fórmula. A fórmula se dá da seguinte maneira: a minha voltagem de saída é igual à minha voltagem de entrada vezes R2, que é esse aqui, dividido por R1 mais R2, ou R2 mais R1, né? Tanto faz aqui. E aí, o resultado desse cálculo, eu vou ter a minha tensão de saída, minha voltagem de saída. Então vejam, se eu tenho uma tensão de 5 volts de entrada, eu tenho o meu R1, que é esse de 1K, 1000. Esse resistor aqui de 9K é 9K, 9000. Então eu vou ter esse cálculo, né? Aqui eu ainda não sei, 5 vezes 9000 dividido por, abre parênteses, 9000 mais 1000, ou seja, 9000 dividido por 10.000. E faço isso vezes a minha tensão de entrada, né? Então o resultado disso é 9000 dividido por 9000 mais 1000. Então o que eu vou ter é 0,9 vezes 5, vai dar 4,5 volts, ok? Então, montando essa fórmula aqui, rapidinho no Excel, a gente vai descobrir, né, qual é os resistores que eu devo usar para fazer meu divisor de tensão, certo? Indo lá para o Tinkercad, mostrando para vocês, basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou ligando o positivo no R1, estou ligando um resistor no outro e o fim do outro resistor eu estou ligando no negativo. Aí, pessoal, para baixar essa tensão, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar o negativo aqui, né, direto, e o positivo eu vou pegar aqui desse meio, ó, de qualquer uma dessas pernas aqui, né? Opa, aqui. Então eu vou pegar o meu fio positivo, vermelho, e o meu fio negativo, preto, aqui. Então o meu fio positivo eu tenho que pegar do meio desses dois, tá? Eu não pego daqui do começo, também não vou pegar daqui do final, ok? Pegando isso, o que eu faço é, eu inicializo, vejam, R1, estou colocando aqui a 1K, e R2,
eu vou colocar de 9K. Olha lá, 4 volts e meio. O cálculo bate, tá? O cálculo bateu certinho como a gente tem que fazer, beleza? Por que que eu estou mostrando isso para vocês? Porque vamos utilizar este mesmo princípio para utilizar o sensor LDR, que é o sensor de luminosidade, ok? Então vamos lá, eu vou apagar tudo aqui, se o Tinkercad deixar, né? Eu vou apagar tudo aqui e vamos ao princípio do LDR, que é o sensor de luminosidade. Cadê? Aqui, fotorresistor. Basicamente, pessoal, esse daqui ele é um resistor variável. O que significa isso? A resistência dele vai variar conforme a quantidade de luz, ok? Então, eu vou ligar ele aqui, só para vocês verem, eu vou ligar direto. Ele não tem lado de perna, porque ele é um resistor, né? Resistor não tem lado para ligar. Então, tá aqui. Vou iniciar a simulação. Vou colocar como resistência. Então, vejam. Ai, ele escondeu aqui, peraí. Ó, beleza. Ok. Então, vejam. Sem luminosidade nenhuma. Sem luminosidade nenhuma, ele tem uma resistência de 180 mil ohms, 180 quiloohms. Quando tem mais luminosidade, ele vai para 500 ohms, ou seja, ele abaixa a resistência dele, certo? Então, pessoal, como que a gente vai fazer aqui a ligação? Primeira coisa, a gente vai colocar ele aqui. A gente tem que pensar que ele vai ser o nosso R2, ok? Então, o nosso R1 vai passar primeiro pelo resistor, depois vai passar pelo LDR, que vai ser o R2. Então, vamos colocar aqui o resistor. Ele vai ser de 10 quiloohms, ok? E aí, pessoal, eu vou ligar o fio positivo aqui. Tá bom? E eu vou pintar ele de vermelho e vou ligar o ground aqui nessa barra. Eu vou ligar lá longe para não atrapalhar o preto e vou ligar o fio negativo na outra perna. Preto. Então vejam. Então meu R1 tá aqui, meu R1 de 10K, certo? Já vimos que ele vai de 500 até 180 mil, ok? E aí, pessoal, então o que a gente vai fazer é pegar o fio positivo daqui. Eu vou dar a volta só para não confundir. E o fio negativo, eu vou ligar aqui direto no negativo. Então vamos ver. Olha lá que interessante. Quanto menos luz no LDR, menor é a minha resistência, certo? Minto. Maior é a minha resistência. Só que como ele está como meu R2, ou seja, ele deixa passar mais tensão, ok? Já quando eu aumento a luminosidade, ele vai diminuir a resistência, deixando passar. Na verdade, seria passar mais corrente, mas como ele está como o meu resistor 2 na equação, né, ele vai deixar passar menos tensão, 0,23 volts. Ou seja, pessoal, é daqui que eu tenho que pegar a perna que vai para a minha porta analógica, tá bom? Então, olha aqui, que interessante. R1, R2, eu pego entre meio os dois e coloco lá na minha porta.
Eu vou colocar ele em amarelo, certo? E agora minha porta A0 já é passível de leitura, baseado na leitura do meu LDR, ok? Então, sempre que eu estiver trabalhando com um sensor que tiver duas pernas apenas, é bem provável que ele trabalhe dessa forma, como um divisor de tensão, e ele provavelmente deverá ser o R2. De temperatura, eu não tenho aqui no Tinkercad um que tenha duas pernas apenas. Mas se a gente olhar lá no sensor de temperatura, a gente vai ver que existe esse sensor de temperatura. Ele chama termistor. Bem provavelmente, olha aqui como que ele funciona. Ele é um resistor variável, né, que funciona dessa mesma forma, né? A gente vai ter que usar um outro resistor e colocá-lo como R2 na minha equação, certo? Então esse é um termistor. Eu preciso sempre olhar o datasheet para ver qual é o resistor que eu devo usar em conjunto com ele, ok? Então aí, pessoal, agora a gente vai partir e fazer a leitura desse, vou colocar aqui em texto, desse LDR. Então a gente vai colocar aqui, vamos lá, vamos dar um define LDR A0, certo? Não posso colocar o ponto e vírgula ali, né? Que ele é uma definição. Então vamos lá. Pin mode LDR input. Não precisava, né? Como é porta analógica, mas de qualquer maneira. Serial.begin 9600. Velocidade de comunicação da porta serial. Agora, o que eu vou fazer é uma leitura do meu sensor LDR. Então, eu quero escrever serial.println do que? Da leitura. Analog read. Qual a porta? LDR. Pronto. Vou dar um delay de 100 só para facilitar. E aí, a hora que eu iniciar a simulação, nós vamos para o monitor serial e vamos ver aqui o seguinte, vai de 0 a 1024, né? Então olha só, quando eu estou aqui no máximo de luminosidade, ele está recebendo menos tensão. Quando eu estiver no mínimo de luminosidade, ele está recebendo mais tensão. Isso, pessoal, quando eu estiver trabalhando em ambientes mais escuros. Agora, se eu estiver trabalhando em ambientes mais claros, eu posso usar um resistor de 1K. E aí o que vai acontecer? Conforme ele vai fazendo isso, ele vai ficar bem mais próximo dos 5 volts. E quando eu tiver com ele baixo, ele vai estar muito próximo do 1,6. Então eu mudo, quando eu mudo o resistor 1, eu altero a sensibilidade daquele determinado sensor. Então vejam, olha agora como ele vai ficar. Ele está em 1017, muito próximo do 1024, até o 344. Ele não vai tão próximo do zero assim, né? Como quando a gente estava com um resistor de 10K. Eu consigo alterar o resistor na... Vamos ver. 344 1017. Vamos ver se eu consigo alterar para 10K. Alterei, ó, 49. Ou seja, ele está com o ambiente mais claro, muito próximo do zero. Ok? Então, se eu estiver trabalhando com um ambiente mais escuro, eu posso trabalhar com isso sem problema, né? Quando eu tiver com ambiente mais claro, eu chego até o 49. Agora, se eu tiver com ambiente muito claro, eu posso alterar aqui para 1 kΩ. E aí o meu range vai mudar, olha só.
ele vai até 1017, ou seja, eu tenho mais espaço para o escuro do que para o claro, ou seja, para ambiente mais claro eu vou identificar mais fácil o ambiente escuro. Agora, quando eu tiver com o ambiente mais claro, eu utilizo de 10K, ou seja, ele não identifica tanto o escuro, ele vai identificar com uma maior sensibilidade ambientes mais claros, certo? Então, ambientes mais escuros eu consigo verificar que tem mais luminosidade, né? Que está aumentando a luminosidade, né? Já se eu usar o de 1K, eu vou identificar que está diminuindo a luminosidade, ou seja, é um ambiente mais claro, que aí ele fica sensível à diminuição de luminosidade. Ok, pessoal? Então, é assim que funciona um sensor LDR, e aí a gente vai utilizar esses dados depois para fazer um projetinho legal com sensor de temperatura e o sensor de luminosidade e fazer acender alguns LEDs para informar a pessoa qual é a temperatura que está, ok? Então, a aula de hoje é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Muito obrigado, tchau!